Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que tá saindo esse vídeo aí, não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Pra quem não me conhece, sou o João Pedro, técnico aqui da GTEC, da unidade de Barueri, né? E tô aqui mais uma vez para mostrar um pouco do nosso dia a dia, né? E tentar salvar aí mais um equipamento, beleza? Mas, antes de vocês saberem aí qual equipamento que é o da vez hoje, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, curtam o vídeo e comentem, beleza? Então, vamos lá. Hoje aqui eu tô com uma placa-mãe, né, de um notebook da Samsung, né, é um Odyssey, tá? Percebam o seguinte, geralmente quando eu gravo o vídeo, né, eu geralmente mostro para vocês o equipamento montado, tá? Por quê? Eu sinceramente não ia gravar o vídeo desse equipamento, tá? Eu tava até com outro equipamento para gravar o vídeo, que eu ia gravar em seguida desse aqui, tá? Só que eu achei interessante gravar. Por quê? O equipamento passou por assistência, tá? O cliente relatou que ele parou de ligar após uma descarga elétrica, certo? E aí ele passou por uma assistência, e na assistência falaram que o problema estava no PCH, tá? Como esse modelo utiliza o PCH SR30W, né, o pessoal que trabalha nessa área, que é técnico, sabe que ele é bem problemático, tá? Só que, para minha surpresa, não tem nada a ver com o PCH, tá? Então teve uma falha na análise aí. Vou mostrar para vocês aqui. Logo de início, né, como falaram que a falha estava no PCH, então já fui direto no PCH, né, para realizar as medições dele. Tá? Então vou ligar meu multímetro aqui em escala de diodo, né, vocês estão cansados de observar já, né. Esse aqui é o valor do meu multímetro, né, quando a gente tem um curto na placa. E percebam o seguinte, se eu analisar aqui o PCH, eu não tenho curto. Por mais que ele dê 96 aqui, não é um curto, tá? Ele trabalha, né, com uma impedância aí que não é tão alta, mas não é um curto. Então o PCH, ele não tá ruim, tá? Posso fazer outra medição aqui, ó. Só ver se é o pino, certo? Ó, não tem um curto. Porque geralmente quando o PCH entra em curto, ele mata a linha de alimentação dele, que é de 1.05 volts, e mata a linha de alimentação da BIOS, tá? E eu não tenho curto em nenhuma dessas linhas, tá? Então o PCH aqui, ele não está em curto, beleza? Agora, se eu analisar, né, eu analisando a placa, eu percebi que eu tenho um curto na linha de 19 volts, tá? O circuito do charger, que é o circuito responsável por carregar a bateria do equipamento, tá? Então é óbvio que o equipamento não vai ligar. Mas o que me surpreendeu foi o seguinte, tá? Vou mostrar para vocês aqui no microscópio a maneira que a placa chegou pra gente, tá? Então logo de cara, né, o menos pior, por assim dizer, é pasta térmica no processador, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui melhor. Ó, não sei se vai aparecer aí, mas a gente tem dois tipos de pasta térmica aqui. Deixa aqui ficar melhor. Não pode ver? Um pouquinho escuro mesmo. Só que aqui, ó, a gente tem um tipo de pasta térmica. Aqui a gente tem outro tipo de pasta térmica, tá? Não sei se na câmera aí vai pegar, mas tem uma divergência de cores aqui, ó, tá? Ou seja, quem trocou a pasta térmica desse equipamento, né, não se deu nenhum trabalho de tirar a pasta térmica antiga, tá? Mas esse é o menos pior, tá? A gente já pegou muito equipamento assim. O maior problema aqui é esse aqui. O fato de terem entregue a placa para o cliente faltando componente. Ó, aqui a gente tem um MOSFET faltando, tá? Que no caso seria um parecido com esse aqui. Faltando componente, tá? Ó, aqui a gente pode ver o seguinte, a gente tem um resistor unido, né? Unido não, na verdade não está unido, mas um resistor fora do lugar, tá? Porque ele vai soldado aqui. A gente pode observar que tem o pad aqui onde você faz a soldagem do componente, né? Ele vai ficar na mesma orientação que esse capacitor cerâmico aqui de baixo. E entregaram para o cliente dessa forma, tá? Provavelmente aplicaram muito calor aqui, né? A vazão do ar muito alta, consequentemente o componente vai acabar voando, tá? E fluxo, tá? Fluxo de baixa qualidade, ó.
Percebam aí. Deixa eu ver se eu acho outro MOSFET aqui. Ó, esse daqui é um MOSFET que não foi mexido, certo? Limpo, tudo certinho. Esse MOSFET aqui, qual a diferença? Olha ao redor dele, né? A quantidade de fluxo que tem aqui, tá? É um fluxo de baixíssima qualidade, certo? Olha a coloração aqui desse resistor, tá? Percebam aí, ó, a diferença de um lado para o outro. Ele deveria vir dessa cor aqui, ó. Olha a diferença. Porque aplicaram muito calor na PCB, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado aí com o calor que você aplica no equipamento do cliente, tá? Porque isso aqui não se faz, tá? O calor ele pode alterar o componente, ele pode alterar um resistor, pode alterar aí, né, um capacitor, né, um MOSFET, um PWM. Se você aplicar um calor maior do que o componente suporta, você vai alterar o componente, certo? Aqui também, ó, última região que eu vou mostrar. Ó, mexeram aqui nesse componente, tá? Ó, a gente tem fluxo aqui também. E para ajudar, uma parte que eu não entendi é o porquê que tem paz térmica nessa região aqui da placa. Ó, isso daqui é paz térmica, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu passar minha sonda aqui, ó. Ó, paz térmica. É que o microscópio não vai pegar, mas tem bastante paz térmica embaixo aqui dessa região, né? Ou seja, não sei o que fizeram aqui, o porquê tem paz térmica aqui. Afinal, essa região aqui nada mais é do que uma... Não sei se posso dizer que é uma blindagem, tá? Mas a função é parafusar o dissipador, né? Para poder fazer o arrefecimento aí do equipamento, tá? Então não tem um porquê ter paz térmica nessa região, certo? Então, por essa forma aí, entregaram para o cliente, certo? Então agora eu vou corrigir essa falha, tá? Agora eu vou analisar para identificar o porquê que eu tenho um curto aqui na linha de 19 volts, tá? Quem é o responsável por isso, né? Não vou mostrar a análise porque a análise pode ser rápida, pode ser demorada, então para não prolongar muito o vídeo aí, certo? Mas aí eu volto com o componente já trocado, ou os componentes trocados, né? E mostro para vocês o que eu troquei, beleza? Então a gente já volta aí. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, o que acontece? Eu falei uma coisa errada no take anterior, tá? A bobina que está em curto aqui não é 19, tá? Eu confundi. Eu usei Acer Nitro, né, e o Predator, né, os que possuem processador da 7ª geração. Essa bobina aqui é 19 volts, tá? Essa bobina que fica nessa região. Aqui no caso, não. Aqui a gente tem a bobina que alimenta as memórias da GPU dedicada, tá? Então aqui a gente tem uma bobina de 1.35 volts, que é a que está em curto, né? Então, eu corrigi a falha que eu mostrei para vocês, né, referente a terem deixado o componente faltando, tá? Então eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui no microscópio. Ó, então eu corrigi esse setor, tá? Onde nós não tínhamos aqui o MOSFET, né? Eu coloquei um MOSFET equivalente, eu não tinha o igual a ele, e corrigi aqui o resistor, tá? Dei uma limpada também para remover aquele monte de fluxo que tinha ao redor aqui do componente, tá? Lógico que essa placa, se der certo o reparo, eu vou lavar ela na nossa lavadora ultrassônica, tá? Para remover todo esse resíduo da placa. Só que acontece, o curto, eu removi aqui esses dois MOSFETs, um de alto e um de baixo, tá? Um deles estava em curto, né, que são os MOSFETs que cuidam, né, desse circuito aqui, da alimentação das memórias. Porém, eu ainda tenho curto nessa região, tá? Então, se eu medir aqui, ó, eu ainda tenho curto, certo? Geralmente as placas gráficas, né, a série 10, de TX 1050, 1060, 1070, a impedância do VRM delas é bem baixo, tá? Quase um curto. Como que eu sei a diferença? Se eu pegar aqui, ó, e injetar 1 volt, né, eu vou injetar, estou usando aqui o nosso short killer, tá? Estou
tô com 1 volt programado, né, e uma corrente de 5 amperes. Então, se eu injetar tensão aqui no VRM da GPU, eu tenho um consumo aí de 1,5 ampere, tá? Então, assim, tá dentro de um valor aceitável, por assim dizer. Até 2 amperes tá tranquilo, tá? Porque a impedância realmente é baixa. Só que o problema é o seguinte: olha o valor que tá dando na linha de 1,35 volts. Ó, já tenho quase 6 amperes aí. Então é muito alto, tá? Então realmente eu tenho alguma coisa em curto aqui que tá matando essa linha. Se eu pegar aqui nossa câmera térmica, apontar aqui para a placa, ó, injetar tensão, ó quem acende aqui, ó, quem aquece, a GPU. Ó, se eu remover, parou, injetei novamente. Então o que acontece? Aparentemente a falha não está no PCH como mencionaram, tá? Às vezes até passaram a informação errada para o cliente, tá? Às vezes a falha estava na GPU, eles identificaram que a falha estava na GPU e estava no PCH, ou pelo fato de terem deixado sem componente aqui, realmente analisaram de forma errada o equipamento. A GPU do cliente está com defeito, tá? Tá em curto. Provavelmente é o MCU, tá? Que é o controlador de memória que fica dentro do chip, tá? Ele foi para o espaço, tá? E aí não tem o que fazer. Aqui eu não tenho uma GPU para trocar, é muito difícil conseguir GPU, tá? Eu falo nos vídeos que eu costumo gravar que é difícil conseguir, porque não é barato e às vezes você importa e pode vir com defeito, tá? Então aqui o certo seria eu ter uma sucata que eu tivesse certeza que a GPU tá boa, tá? Até porque muitos notebooks utilizam essa GPU, né? A gente tem o Nitro, né? Tem alguns também que também trabalham com essa GPU. E aí, se eu tivesse uma placa que eu tivesse certeza que o chip estava bom, eu migraria aqui para tentar resolver o problema. Como eu não tenho, eu vou tentar realizar a desativação dessa GPU. Eu vou desativar para testar, para ver se o equipamento aí vai ligar, tá? Então eu vou bater cabeça um pouquinho aqui, até porque esse modelo de placa não tem esquema elétrico, a gente só tem board view, tá? A Samsung aí gosta de complicar a nossa vida, tá? A vida de técnico aí, porque os componentes não tem nem serigrafia, tá? Então é bem complicado trabalhar nessas placas, tá? Então eu vou estudar um pouco em cima aqui do board view para ver se eu consigo desativar, para ver se o equipamento vai voltar a ligar, né? Só para teste, beleza? Então eu vou bater cabeça aqui um pouquinho e aí a gente volta. Bom pessoal, continuando aqui, o que eu fiz? Eu peguei, removi a GPU do cliente, tá? GPU, removi os 4 módulos de memória, tá? Tudo isso aqui foi danificado, então tudo leva a crer aí que há chances, né? Não sei se é isso, do cliente, às vezes a descarga ter vindo, né, pelo cabo HDMI. Se esse cliente estava usando um cabo HDMI na hora aí, tá? Porque para mandar a GPU e os 4 módulos de memória pro espaço, a descarga aí foi bonito, tá? Ou às vezes até o MOSFET que eu troquei aqui, o MOSFET de alta acabou fechando curto e acabou mandando um retorno aí para a GPU, né? E mandou para o espaço todos os componentes. Então eu fiz a remoção, fiz a limpeza da placa, né, dos pads, né? Identifiquei uma falha também no circuit charger, tá? Então eu meio que burlei o circuito, né? Eu faço isso só para testar, tá? Depois eu vou corrigir, lógico. E eu também tive que desativar todos os circuitos conversores, né, DC-DC, né, que são os abaixadores de tensão, que eram responsáveis pela GPU dedicada, tá? E após toda essa trabalheira aí, fazer o teste aqui, tá? Fonte aqui em 19 volts e meio, tá? Não vou utilizar o rabicho do notebook, tá? Vou utilizar aqui a fonte direto. Vocês podem ver que eu soldei aqui um fio AWG, tá? Para burlar o sistema do charger aqui, né? O circuito charger, para ver se o equipamento vai ligar. E ele acendeu o LED, tá? Esse aqui é o LED standby. Esse modelo, quando ele liga, o LED muda de verde, né, para azul. Então vou fazer o teste agora. Apertei o botão power, ó, o LED mudou de cor, o fan acionou, tá? A gente tem um consumo de corrente aqui, ó,
acabou de desligar. Ligou de novo, provavelmente por causa da BIOS, né? Afinal a gente tá sem a bateria de BIOS aqui. Vamos aguardar um tempinho para ver se ele vai chegar a apresentar vídeo, tá? Porque pelo sintoma ele tá ok. Ó, eu acho que não vai pegar aí direito. Deixa eu fazer. Tô com o teclado USB aqui também. Vou fazer um negócio que eu acho que é mais fácil para enxergar. Eu vou entrar na tela de BIOS aqui. Ó, ele ligou, né? A gente tem o logo aqui, né? Ó, o equipamento ligou. Tem uma tela de BIOS, tá? Ou seja, o cliente perdeu a GPU dedicada aí, tá? Eu vou lavar a placa, vou deixar ela bonitinha aqui, montar o equipamento para fazer uns testes. Só que eu vou ter que falar com o cliente, né, a respeito disso, pois o equipamento não estava ligando, né? Estava totalmente morto e a falha estava aqui. E aí o equipamento acaba perdendo a função gamer, né? Afinal, geralmente o pessoal compra o Odyssey, né, por ter esse recurso gamer, né? Afinal, o pessoal ou joga, ou trabalha aí com modelagem 3D, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou fazer os testes com ele sem a GPU para ver se ele vai funcionar ok, certo? E o que acontece? Volto a falar, importar esse componente aqui é dor de cabeça, tá? Eu vou conversar com o cliente, não sei se às vezes ele quer que a gente importe mesmo assim, tá? Mas é dor de cabeça, porque uma que é caro e chance de vir com defeito, tá? E não estamos falando só de GPU, também entre os módulos de memória, tá bom? Então assim, deu certo essa desativação que eu fiz aqui, tá? Não mostrei tudo, é porque eu não vou mostrar tudo, porque eu bati a cabeça aqui para analisar o circuito, identificar como que eu ia fazer isso daqui. Não vou dar de mão beijada pro pessoal aí não, o pessoal aí que é técnico, tem que estudar um pouquinho, beleza? Vou fazer a montagem dele, tá? Deixar ele aqui o mais bonito possível, por assim dizer, e aí a gente volta, tá? Que aí eu vou ver certinho o que eu vou fazer com esse carinha aqui referente à GPU que foi pro espaço, beleza? Bom pessoal, tá aqui o equipamento já montado, tá? Funcionando. Eu estou usando aqui o nosso SSD de teste, tá? Porque é provável que o cliente utilize algum NVMe. Ele mandou apenas um HD de 1 TB, tá? Só que não tem nenhum sistema no HD dele, então é provável aí que ele tenha tirado o NVMe para enviar o equipamento pra gente, tá? É normal, tem um cliente que retira aí a unidade de armazenamento para enviar para assistência, tá? Ele está funcionando, tá? Mas como eu mencionei, a placa de vídeo, né, a GPU dedicada foi desativada completamente, tá? Afinal estava em curto, não só ela, como todos os módulos de memória, tá? Então a gente não teve muito para onde correr para conseguir solucionar esse problema, tá? É lógico que agora a gente vai conversar com o cliente, entrar em contato, explicar o que aconteceu, né? O que a gente precisou fazer para conseguir fazer com que o equipamento dele voltasse à vida, tá? E a gente espera que ele entenda aí, né, que foi a única solução que a gente encontrou, tá? Pessoal, tem caso que não tem receita de bolo não, tá? Não tem vidinho de YouTube aí que vai ajudar a resolver o problema. Análise de circuito, né? Vocês viram que eu não tenho esquema elétrico disponível, eu tive que me basear em board view, tá? A gente tem que pensar um pouco fora da casinha aí, tá? A gente tem que para poder solucionar alguns problemas, tá? Não tem nenhuma receita aí que a gente consiga solucionar. A gente tem que bater cabeça, analisar circuito para ver se a gente consegue chegar a um resultado satisfatório, tá? Olha a quantidade de componente que foi trocado. Tá, trocado não, na verdade, além de trocado, removido, tá? Então a GPU do cliente que já era, os 4 módulos de memória, né? Afinal é uma GPU, uma 1050 que trabalha com 4 GB de memória, tá? Então já era também. Tive que trocar também aqui o CI do charger, né? Tava danificado. Tive que trocar, e na verdade eu removi 2 MOSFETs aqui que compõem o VRM das memórias da GPU. Tive que trocar também 2 MOSFETs aqui que compõem o circuito charger, tá? Então é análise, tá? Tudo isso, análise de circuito. E não era curto não, tá? E você injeta tensão, vai esquentar o componente, você vai lá e troca o componente que está esquentando e boa. Não, o MOSFET foi trocado porque não estava chaveando, tá? Não acusava curto, mas não estava chaveando, não estava
Então a gente tinha uma falha interna no componente, ele não estava em curto, tinha uma falha interna. Como é que a gente descobre? Análise, tá? Mas é isso aí. Agora é passar para o cliente, tá? Percebam que o LED ele não está funcionando, tá? Do teclado, eu vou verificar o porquê, tá? O touchpad do cliente está com defeito, tá? Deram conta de romper o flat do touchpad. Esse flat aqui é muito difícil de achar. Eu vou até ver em outra unidade da GTX se alguém tem uma sucata desse notebook aqui para conseguir trocar esse flat, porque caso contrário, ó, não funciona. O teclado tá ok, porém sem a retroiluminação, tá? Tô usando um mouse aqui USB e, como eu falei para vocês, ó, apenas a GPU integrada ao processador aqui que está sendo reconhecida, tá? De resto tá ok, bateria do cliente, se bem que a bateria do cliente está estufando também, eu vou avisar ele, tá? São defeitos, pessoal, que a gente só consegue a gente só acha esses defeitos, né, quando a gente faz o equipamento ligar. Não tinha como saber que não estava funcionando o touchpad sem fazer ele ligar, tá bom? Então, às vezes acontece isso daí, tá? E é isso. Agora vai para os testes, né? Vamos falar com o cliente aí. E mais um para conta, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa eu esperar aqui o João Vitor, que está destruindo o laboratório. Técnico revoltado aqui de tudo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? A gente bate cabeça aqui, tá? Mas a gente faz de tudo, né, que está no nosso alcance para resolver o problema do cliente, tá? Sem ter que comprar uma placa nova, tá? Sem ter que a gente, assim, como é que eu vou dizer? A gente trabalha com análise, tá? Não é trocador de peça, né? Eu poderia simplesmente cotar uma placa do cliente aqui, que é quase o preço do equipamento, e cobrar do cliente o dobro aí, tá? Mas não é assim que funciona. É estudo, análise, para resolver o problema. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção aí, tá? Vídeo um pouquinho longo, tá? Mas satisfatório. Ao cliente, muito obrigado aí pela confiança, tá? Espero que você assista esse vídeo, espero que você goste desse vídeo, tá? E espero que até lá o equipamento esteja na sua casa aí, funcionando, tá? Pessoal, quer ver equipamento? Tem o 0800, tá? Tem o site da GTEC, tá? No site tem lá a fila em tempo real, tá? Então envia o equipamento aí para a unidade que for mais próxima de você, ou com a fila mais tranquila, se tiver com a fila mais tranquila, tá? De preferência manda pra gente aqui de Barueri, tá? Sigam a GTEC nas redes sociais, no Insta, no Face, tá? Curtam o vídeo aqui, deem like, né? Curtam, deem like, minha cabeça não tá nem funcionando direito já. Comentem no vídeo, beleza? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, tá? Falei fora de ordem, não tem roteiro, tô cansado, louco pra ir embora já, fiquei o dia inteiro nesse computador aqui, nesse notebook. E é isso aí. Mais um pra conta, bora partir pro próximo aí, bola pra frente. E valeu, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aí. Fui.